Vocês não estão preparados para enfrentar a verdade sobre o desgoverno atual do Brasil. O objetivo que eles têm é preparar o cenário para a vinda do anticristo. É isso que eles querem, que o anticristo venha. E eles não têm medo de serem rechaçados por Deus. Essa é a parte mais louca. Eles não temem ser rechaçados por Deus. A cúpula de uma igreja em Massachusetts, que participava da celebração do orgulho gay, foi atingida por um raio e incendiada. De repente, às 3 da tarde, uma espada de fogo perfurou o céu acima da igreja e literalmente a cortou em duas. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora, nem no futuro. Liderança política e evangélica no meio da maçonaria. É evidente a ligação de políticos na maçonaria, mas você vai ficar surpreso ao que irá ser revelado nesse vídeo, pois muitos dos líderes do meio evangélico estão no meio da suposta sociedade secreta. Líderes com grande influência, como Silas Malafaia, Edir Macedo. Valdomiro Santiago tem seus nomes citados. Valdomiro, por exemplo, fez um ritual de elevação de grau da maçonaria na frente dos fiéis. Academia William Shakespeare, eu declaro imortal, Senhor Valdomiro Santiago. De qual seria o objetivo da maçonaria? O objetivo que eles têm é preparar o cenário para a vinda do anticristo. É isso que eles querem, que o anticristo venha. E eles não têm medo de serem rechaçados por Deus. Essa é a parte mais louca. Eles não temem ser rechaçados por Deus. Dizem que a maçonaria tem segredo. E esse segredo, o maçom só conta pro bode. Porque o bode, ele mantinha o quê? Sigilo pleno. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de 5 pontas? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela. Mas se você botar para caber baixo, ela vira a figura de um bode. A verdade é que a maçonaria está por trás desses templos protestantes. Pela construção de alguns templos, nota-se a semelhança, que de forma alguma é por acaso. Da maçonaria sai o falso profeta, provavelmente dos Estados Unidos, pois é o país com mais maçons em todo o mundo e o país mais influente em todos os âmbitos. Se você não é uma pessoa que esse sistema ainda não fez uma lavagem cerebral, recomendo que analise os outros vídeos e se liberte desse sistema. Vocês lembram quem cogitou tomar a Amazônia do Brasil e internacionalizar ela? Macron. Vocês lembram quem se opôs a isso? Putin. Inclusive Bolsonaro agradeceu ele. Ué, mas o ditador não é o Putin e o democrata não é o Macron? Quem é o presidente que impede o acordo do Mercosul e União Europeia, que seria muito benéfico para o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai? O Macron. Qual é o país da Europa que assalta 15 nações africanas sendo lastro da moeda deles? A França, do Macron. A um custo muito caro, principalmente de explorar os recursos naturais desses países. Quais são as nações do mundo que ficam dando dinheiro para as ONGs aqui no Brasil, subornar o Ministério Público e juízes, para poder impedir que o Brasil use seus recursos naturais e desenvolva sua infraestrutura? A União Europeia. Ele sabe que o uso dos recursos naturais de uma nação é o seu maior, entre outros fatores, impulsionador da sua economia. E a inveja da União Europeia é que eles não têm mais recursos naturais. Qual é o continente que é dono de territórios em outros continentes? A União Europeia. Quem é dona da Guiana Francesa aqui na América do Sul? A França. Quem é dona das Ilhas Malvinas, que fica pertinho da Argentina até o dia de hoje? A Inglaterra. Onde fica a sede que é a dona do maior conglomerado religioso do mundo? A Itália, em Roma, o Vaticano, que é podre de rica às custas da fé de pessoas de outros continentes. Onde que fica a sede das organizações internacionais que mandam e desmandam no mundo e cada vez querem mandar mais? Na União Europeia. Lá que fica a sede da OMS, da OMC, do Tribunal Penal Internacional e até a sede da FIFA, que rouba dinheiro das federações do mundo inteiro. Gente, a Europa é o maior gafanhoto do mundo desde os tempos dos gregos, há mais de 2.500 anos. Há milênios que eles são sustentados com recursos roubados de outros continentes. E seus milhares de fóruns internacionais que ficam impedindo o desenvolvimento das nações pobres, porque elas pobres fica mais fácil de roubar. Aí Trump vê que o povo americano fica sustentando militarmente a União Europeia. Ele olha e vê sua balança comercial com déficit de 300 bilhões de dólares com a União Europeia. Ele vê as nações europeias começando a impor multas nas big techs americanas.
os atuais líderes das nações europeias entulhando seus países de pessoas que detestam o cristianismo e os Estados Unidos. Boa parte das nações europeias estão prendendo pessoas por postagem na internet por denunciar os absurdos que eles estão fazendo. Perseguindo cristãos que não se ajoelham às agendas woke, a islamização da Europa. Na minha visão, a Europa é muito mais inimiga do mundo do que a Rússia. Eles querem prender Bolsonaro. Eles querem prender Bolsonaro. Preste muita atenção no que eu tenho a dizer para você. Essa perseguição que está acontecendo no Brasil a todas as vítimas do 8 de janeiro, a perseguição que eles fazem a mim, o objetivo é prender Jair Messias Bolsonaro. E o jornalista Siqueira Júnior foi condenado a 2 anos de prisão. O motivo? Uma fala dele, que eu quero mostrar para vocês aqui, que fez com que ele fosse processado e condenado em primeira instância pela Justiça do Estado do Amazonas. E assim, eu vou colocar aqui, eu quero que você tire a sua conclusão. A minha conclusão eu já tirei, mas eu quero que você tire a sua conclusão e veja se isso aqui merece realmente uma condenação como essa. Já deixa a curtida aí no vídeo, já me segue se você não está me seguindo, @doutoramarildo22. E a fala dele foi essa aí, ó. Vou colocar aí para você. Alguns trechos eu não posso falar, né, para evitar aqui problema no nosso vídeo. Mas ele falou o seguinte: se deu respeito, se você quer dar esse, né, dê, mas não leve as crianças não. Cabra, bando de raça do tudo usando as crianças, rapaz. Usando criança. Essa foi a declaração dele. Você está lendo aí o que é que eu estou falando, né? O complemento. Isso ele estava fazendo, um desabafo nervoso, né? Quem conhece o Siqueira Júnior sabe como que é que ele faz no jornalismo dele. Ele estava lá desabafando, nervoso. Essas falas dele aí foi por quê? Qual o motivo? Hein? Por que ele falou isso? Claro que tem um contexto. Isso aí foi porque é o seguinte: tinha uma publicidade aí aonde colocava crianças, envolvia crianças, para normalizar ou para romantizar casais homoafetivos. E aí eles usavam crianças nessa peça ou nessa campanha publicitária. O Siqueira Júnior ficou nervoso e falou isso. E eles querem fazer isso o quanto antes. Então nós precisamos lotar a manifestação do Rio de Janeiro e, creio eu, que as manifestações precisarão ser feitas antes disso. Eles sabem que prendendo o Bolsonaro, nós não temos mais uma pessoa para poder lutar e colocar na presidência da República. Uma pessoa que pode ainda fazer todo o conflito político que é necessário ser feito. A esquerda não é como o pessoal da direita, que às vezes quer lutar por ideias. Eles sabem que pessoas e meios é o que é fundamental na política, porque a pessoa é quem assina documentos. São os meios de ação que fazem com que uma política avance. É muito grave o que está acontecendo no Brasil, não é brincadeira. O presidente Bolsonaro precisa de apoio irrestrito. Não importa o que você acha, quais críticas você tem a Bolsonaro, talvez nós concordemos inclusive com as críticas. Bolsonaro precisa do nosso apoio. Nós precisamos ir às ruas urgentemente. Se o Bolsonaro for preso, nós precisamos ir às ruas mesmo antes da manifestação do Rio de Janeiro. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque.
A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministro, use um argumento, eu pediria que a o gente mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que... Está repercutindo hoje um vídeo de Lula lá nas eleições, durante a campanha eleitoral, né, no debate com Bolsonaro, no qual ele fala que é um erro indicar um ministro para o Supremo por uma questão pessoal. Vamos ouvir. Convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro, se tiver uma nova constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas ter uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. E aí vamos ouvir o que disse ele ontem. Todo mundo esperava que eu fosse de Calzani, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Deputada, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explique. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica, que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado, e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos, se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. 1 milhão entrou abagadão. Quem tem que decidir o nosso futuro é o povo. E é o povo nas ruas. É pelo Brasil. É pela liberdade de expressão.